Vamos lá, gente. Bom dia para vocês. Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulinhas de sistema endócrino. Então, relembrem, para você que não está nos acompanhando, que você tem 2 aulas para assistir. Tem uma aula lá no canal do YouTube que é sobre sinalização celular, então eu oriento a assistir aquelas aulas, porque nós estamos falando de hormônios. Hormônios são sinalizadores que são liberados, interagem com receptores e através dessa interação surge um efeito. Então essa é uma aula importante. A segunda aula que eu aconselho você a ver, né, quando você tiver um tempo, é o início de eixo hipotálamo-hipófise, onde eu começo a explicar um dos maiores componentes do sistema endócrino, porque é um sistema que regula, que produz uma série de efeitos fisiológicos sobre o organismo e tem impacto sobre diversas glândulas, né? E é uma interface, uma espécie de comunicação íntima entre uma região cerebral, que é o hipotálamo, e uma glândula importante do sistema endócrino, que é a hipófise. Essa relação eixo-hipotálamo-hipófise, por sua vez, vai repercutir, né, sobre o controle de outras glândulas do nosso organismo. Então, muitas vezes você vai ver o termo eixo-hipotálamo-hipófise glândulas. Quando eu estiver falando dessa relação eixo-hipotálamo, a hipófise e as glândulas, eu estou particularmente trabalhando com uma porção, né, mais específica da hipófise, que é a adenohipófise. Eu fiz de novo um esqueminha representativo da glândula hipófise, que nós já havíamos feito nessa aula introdutória do eixo, lembrando que ela tem a neurohipófise e a adenohipófise. Hoje o meu foco é rapidamente a adenohipófise, né, porque ela tem um modo de comunicação com o hipotálamo e produz uma série de hormônios que vão exercer efeitos sobre glândulas periféricas. Então, eu vou falar um pouquinho melhor dela. Lembrem que a neurohipófise ela é constituída de terminais axonais de neurônios, cujos corpos celulares estão lá no hipotálamo, mais especificamente no núcleo paraventricular, ou NPV, e no núcleo supraóptico. Aqui só se produz na neurohipófise 2 hormônios, o ADH, o hormônio antidiurético, e a ocitocina, que eu vou falar no momento apropriado da ação principal sobre o organismo. Como eu mencionei inicialmente, a adenohipófise ela tem uma comunicação especial com o hipotálamo através de um sistema vascular, né? Então é um leito, digamos assim, uma microcirculação especial que permite que substâncias produzidas em neurônios hipotalâmicos sejam drenadas para dentro da adenohipófise, né? E consigam exercer efeitos sobre as células da adenohipófise. Efeitos que são estimuladores para essas células ou inibidores, tá? Então a gente diz assim, neurônios hipotalâmicos liberam, né, substâncias, normalmente neuropeptídeos, que caem nesse sistema circular especial chamado sistema vasoportal, que permite com que esses fatores sejam drenados, né, pela haste hipofisária até as células da adenohipófise. E lá esses fatores vão exercer efeitos estimuladores ou inibidores, certo? Nós falaremos dos principais desses fatores e quais são os efeitos, tá? Agora, o que é importante saber? A adenohipófise ela é um tecido de origem epitelial glandular, então ela tem diversos tipos de célula com função de secretar, armazenar e liberar várias substâncias. As principais substâncias conhecidas, elas são oriundas de 5 subtipos de células que eu listei aqui do lado, tá? Então, nós temos como componente importante da formação da adenohipófise 5 tipos celulares, cada um responsável pela produção, armazenamento de um tipo, né, de substância de ação hormonal e que será liberada dessa glândula para um leito circulatório aqui ao redor e depois isso vai ser encaminhado para o organismo. Muitas dessas substâncias produzidas na adenohipófise terão efeito sobre glândulas periféricas e vão controlar aquelas glândulas, tá? Mais especificamente, 3 tipos de glândulas. A glândula tireoide, tá? A glândula adrenal e as gônadas. Nos homens, testículos, nas mulheres, ovários. E é isso que nós chamamos eixo hipotálamo, hipófise, glândulas, tá? Bom, quais são essas células principais, tá, da adenohipófise e o que elas produzem especificamente? Então vamos lá. Nós temos
os corticotrófos, tá? Os corticotrófos produzem o ACTH, então as siglas são normalmente muito usadas quando se fala eixo hipotálamo-hipófise. O ACTH é a sigla de hormônio adrenocorticotrófico. A sigla é o contrário porque é do inglês, tá? Então, os corticotrófos são um tipo de célula da adenopófise. O que é esse tipo celular produz? ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, certo? Bom, qual outro tipo de célula que existe ali? Os tireotrófos. O que os tireotrófos produzem? O TSH, hormônio tireoide estimulante. Então, o que significa a sigla TSH? Hormônio tireoide estimulante. Produzido por quem? Tireotrófos. Terceiro tipo celular frequente na adenopófise, gonadotrófos. Os gonadotrófos produzem dois tipos de substâncias, tá? Quais são? FSH e LH. O que essas siglas significam? FSH, hormônio folículo estimulante, LH, hormônio luteinizante. Então, de novo, FSH, hormônio folículo estimulante, LH, hormônio luteinizante. Quem produz essas duas substâncias? Gonadotrófos, tá? Os somatotrófos. Os somatotrófos é um dos tipos principais que existem na adenopófise. O que ele produz especificamente? O GH, que é a sigla de hormônio do crescimento. Então, o que se produz nos somatotrófos? GH, hormônio do crescimento. E, finalmente, nós temos os lactotrófos. O que os lactotrófos produzem? A prolactina, que a sigla normalmente é PRL, tá? Então, o que compõe a adenopófise propriamente dita? São 5 subtipos celulares, cada subtipo produzindo um determinado tipo de substância endócrina. Corticotrófos, ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Tireotrófos, TSH, hormônio tireoide estimulante. Gonadotrófos, duas coisas, FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante, tá? E somatotrófos, GH, hormônio do crescimento, e os lactotrófos, prolactina. Então, tudo isso é produzido na adenopófise. A adenopófise produz essa série de substâncias sob o comando dos neurônios hipotalâmicos. Então, cada uma dessas células que compõem a adenopófise respondem às substâncias produzidas no hipotálamo e que chegam até aqui pelo sistema vasoportal, que são aquilo que eu chamei de fatores estimuladores ou fatores inibidores, certo? Então, são fatores que vêm dos neurônios hipotalâmicos e que determinam se estas células irão produzir ou não os seus produtos. Quando essas células forem estimuladas a produzir os seus produtos, esses produtos vão sair dessas células, vão cair na corrente circulatória aqui e vão se distribuir pelo organismo. E grande parte desses produtos terão ação sobre outras glândulas periféricas, que é o que eu pretendo falar agora, né, para vocês, para encerrar essa aulinha de organização geral aqui do eixo hipotálamo-hipófise. Então, só um minutinho, que agora nós vamos trabalhar o conjunto das substâncias que vem do hipotálamo, mais as substâncias que são liberadas na adenopófise e as substâncias que vão e para onde elas vão. Então, vamos lá. Eu vou desenhar em vermelho tudo que vem do hipotálamo, dos neurônios hipotalâmicos, tá? Vou desenhar em azul tudo que é da hipófise, lembrando que o foco aqui é adenohipófise, e vou desenhar em preto tudo que for o alvo. O que eu vou chamar de alvo? Para onde essas substâncias estão indo, tá? Então, tudo que eu desenhar nessa sequência vai estar representando essa ordem. Neurônios hipotalâmicos, então substâncias produzidas nos neurônios hipotalâmicos, todas essas substâncias cairão no sistema vasoportal, tá? Em azul, tudo que será produzido pelas células, aquelas células que nós acabamos de falar da adenopófise, e em preto, o alvo, para onde essa substância efetivamente vai. Então, vamos começar. O hipotálamo pode produzir uma substância chamada CRH, que é a sigla de
hormônio liberador de corticotrofina, tá? O liberador não é um L porque a sigla é em inglês, tá? E o releasing é o que representa liberar, né? No termo em inglês. Então vamos lá. Neurônios hipotalâmicos produzem o hormônio liberador de corticotrofina. Essa substância entra no sistema vasoportal, desce a haste e chega até a adenopófise. Essa substância vai estimular que tipo de células? Os corticotrófos. Tá? Os corticotrófos serão as células que vão reconhecer essa substância. O que é que eles liberam em resposta? ACTH. Então, esta substância aqui é hipotalâmica, hormônio liberador, né? Ou hormônio liberador de corticotrofina, que estimula os corticotrófos da adenopófise a liberar o seu produto, ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Para onde isso vai quando sai da adenopófise? Especificamente tem um efeito importante na glândula adrenal. Então, eixo hipotálamo, hipófise, glândula. Então, a glândula adrenal, que é aquela glândula sobre os nossos rins, precisa de todo esse eixo para poder produzir o seu produto. Ela precisa que o hipotálamo produza o hormônio liberador de corticotrofina, que estimula os corticotrófos da adenopófise a produzir o hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez estimula a glândula adrenal a produzir os seus produtos. E aí o efeito da glândula adrenal, os hormônios que ela produz, vão exercer os efeitos biológicos sobre o organismo que eu vou trabalhar, correto? Vamos para o próximo, tá? Então vamos para os próximos. O hipotálamo, ele pode produzir o TRH. O TRH é a sigla de hormônio liberador de tireotrofina. Para onde isso vai? Cai no sistema vasoportal e é reconhecido por quem? Pelos tireotrófos. Os tireotrófos, eles vão produzir o quê? TSH, hormônio tireoide estimulante. Para onde isso vai? Para a glândula, o alvo é preto. Para a glândula tireoide, para que ela produza os seus produtos. Então vamos lá. Hipotálamo, neurônios hipotalâmicos produziram o hormônio liberador de tireotrofina, TRH, cai no sistema vasoportal, adentra a adenopófise, estimulando que tipo de células? Tireotrófos. Os tireotrófos estimulados pelo TRH produzem o seu produto, TSH, hormônio tireoide estimulante. Esse produto sai dos tireotrófos e vai para a glândula tireoide e vai estimular a glândula tireoide a produzir os seus hormônios, que no caso é o T3 e T4, que nós também vamos fazer uma aula só sobre isso, correto? Eixo hipotálamo, hipófise, glândula-alvo. Vamos para mais um eixo desses, tá? Então nós temos também o GNRH. O GNRH é a sigla de hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, hormônio liberador de gonadotrofinas, GNRH. Sai dos neurônios hipotalâmicos, cai no sistema vasoportal, adentra a adenopófise e lá estimula que tipo de célula? Gonadotrófos. Tá? Os gonadotrófos, lembrem que produzem duas coisas, FSH e LH. Hormônio folículo estimulante, FSH, e hormônio luteinizante. Isto sai da adenopófise e vai atingir o alvo. Quem é o alvo? De novo, uma glândula. Testículos, se for nos homens, ou ovários, se for nas mulheres, tá? Então, hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotrofinas, que é liberado dos neurônios hipotalâmicos, cai no sistema vasoportal, adentra a adenopófise e estimula um subtipo de célula da adenopófise. Quem são? Gonadotrófos. O que é que os gonadotrófos produzem? Duas substâncias, FSH e LH, hormônio folículo estimulante ou hormônio luteinizante. Esta substância
produzida pelos gonadotrófos da adenipófise, cai no sangue e vai atingir glândulas periféricas. Neste caso, se for um homem, vai atingir os testículos, para que o testículo possa produzir a testosterona, o principal hormônio masculino. E se for uma mulher, vai atingir os ovários, para que haja a produção dos hormônios sexuais femininos, que no caso da mulher são principalmente estrógeno e progesterona. Correto? Então, vamos continuar. Esses 3 eixos que eu descrevi obedecem claramente isso aqui. Hipotálamo, hipófise, glândula, certo? Então, essas glândulas que nós temos no nosso corpo, a adrenal, a tireoide e os testículos do homem ou os ovários na mulher, obrigatoriamente precisam que todo esse eixo funcione para que essas glândulas possam produzir adequadamente seus hormônios e eles possam fazer os seus efeitos fisiológicos. Beleza. Só que nós vimos que a adenipófise produz, né, ela tem outras células que produzem outros tipos de substâncias que não necessariamente vão a glândulas. São substâncias que são produzidas na adenipófise de ação direta, que eu chamo, porque já saem da adenipófise para fazer o seu efeito biológico. Então, vamos falar de quais são essas substâncias. Então, nós temos lá no nosso hipotálamo, tá? 2 substâncias, eu vou colocar a sigla assim, GHIRH e GHRH. Então, nós temos lá em neurônios hipotalâmicos 2 fatores que vão controlar um tipo de célula da adenipófise, que são quem? Os somatotrófos, tá? Os somatotrófos são as células que produzem o GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Então, para que os somatotrófos produzam o GH, o hormônio do crescimento, é preciso que o hipotálamo regule essa produção. E aí acontece de 2 maneiras, tá? Por quê? Porque no caso do GH, ele tem 2 tipos de fatores. Eu tenho este fator aqui, que é inibidor, e tenho este fator aqui, que é estimulador. Então, os somatotrófos, que são um tipo de célula da adenipófise, são regulados por 2 fatores hipotalâmicos. Um inibidor, hormônio inibidor do hormônio do crescimento, e um estimulador, hormônio estimulador do hormônio do crescimento. Então, para o GH produzido na adenipófise são 2 fatores, um estimulador e um inibidor. Obviamente, se o hipotálamo liberar o fator estimulador, eu estimulo o GH é liberado e o GH vai sair pelo organismo. Nesse caso, o GH não irá especificamente numa glândula-alvo. Ele já vai exercer o seu efeito. O GH vai cair na corrente sanguínea e vai agir no fígado, nos ossos, na massa muscular, no tecido adiposo e vai exercer seus efeitos biológicos. Nós teremos uma aula só sobre GH e aí nós vamos entender esses efeitos, certo? Para finalizar essa questão do eixo, tá? Nós temos também um fator, tá? Que é inibidor de prolactina, tá? Então, os neurônios hipotalâmicos, eles também produzem uma substância que ela tem ação preferencialmente inibidora, tá? Sobre um tipo de célula, né? Da adenipófise, que são os lactotrófos, tá? Então, os lactotrófos, lembrem que eles produzem a prolactina, certo? O hipotálamo vai produzir um fator que é um fator inibidor da produção de prolactina. Então, imaginem assim, normalmente, as mulheres, isso aqui tem um impacto muito grande nas mulheres. As mulheres, elas normalmente passam um período só da vida na fase de amamentação, né? Que é a lactação. A prolactina, eu vou falar disso, né, mais para frente, mas a prolactina é um hormônio importante na produção do leite. Então, para que uma mulher possa produzir leite na sua glândula mamária adequadamente, ela precisa de prolactina, certo? Acontece que durante a fase da vida da mulher, ela não está o tempo inteiro na lactação. Então, o que o hipotálamo faz?
O hipotálamo, ele produz esse fator que eu desenhei aqui, que é inibidor, por isso que eu coloquei esse I, um fator inibidor. E esse fator inibidor fica, quando a mulher não está gestante, quando a mulher não está amamentando, o hipotálamo fica inibindo os lactotrófos. Para quê? Para que os lactotrófos não produzam a prolactina. Porque eu não estou precisando de prolactina, porque eu não estou amamentando e eu não preciso produzir leite. Então, a produção de prolactina, quando a mulher não está gestante ou quando a mulher não está amamentando, ela está muito baixa. Por quê? Porque os neurônios hipotalâmicos produzem esse fator inibidor e esse fator inibidor fica inibindo os lactotrófos. Então, a prolactina fica baixa. Se a mulher engravidar e precisar, na fase de desenvolver a glândula mamária e de produção de leite, esse fator inibidor aqui, ele vai desaparecer do hipotálamo. Eu vou tirar a inibição. Quando eu tirar a inibição, automaticamente os lactotrófos se sentem livres, digamos assim, e eles elevam então a produção de prolactina. Qual é o objetivo nesse momento? Essa prolactina ir às mamas, ou à glândula mamária, e lá atuar para que a glândula prolifere, cresça e produza os componentes do leite. Então, a produção do leite que ocorre na fase de gestação e lactação, ela depende que o hipotálamo pare de produzir esse fator inibidor, deixando os lactotrófos livres para que eles possam produzir prolactina e a prolactina então possa agir na glândula mamária da mulher, estimulando o seu crescimento, diferenciação e especialmente a produção de leite. Tudo isso que nós descrevemos é o chamado eixo hipotálamo, hipófise e glândulas, certo? Então, é um conjunto de sinais que envolve uma comunicação intensa entre neurônios hipotalâmicos produzindo todos esses fatores aqui. Reparem que grande parte deles são estimuladores, É o caso do CRH, do TRH, do GNRH, do próprio GH, que tem um fator estimulador, exceto o fator da prolactina, que é inibidor. Esses fatores hipotalâmicos todos são produzidos por neurônios, são normalmente pequenos neuropeptídeos, tá? Alguns são neurotransmissores clássicos, eu vou falar disso adiante. Todos eles caem no sistema vasoportal, são conduzidos para dentro da adenopófise e lá serão reconhecidos ou por corticotrófos, ou por tireotrófos, ou por gonadotrófos, ou por somatotrófos, ou por lactotrófos, que são as células que compõem a adenopófise. Estes fatores hipotalâmicos agindo sobre essas células terão um efeito. Normalmente o efeito é estimular aquela célula. Então, quando a ação for estimular, a célula passa a aumentar a produção do seu produto. Então, o corticotrófico produz o quê? ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Tireotrófos produz o quê? Hormônio tireoide estimulante, TSH. Gonadotrófos produz o quê? FSH, hormônio folículo estimulante. LH, hormônio luteinizante. Somatotrófos produz o quê? GH, hormônio do crescimento. Lactotrófos produz o quê? Prolactina, certo? Os produtos da adenopófise estão sendo regulados pelos fatores oriundos do hipotálamo. Muitos dos produtos que serão liberados da adenopófise para o sistema geral vão ter como alvo outras glândulas do nosso corpo. Então, em particular, o ACTH produzido pelos corticotrófos é um forte estimulador da glândula adrenal. O TSH produzido pelos tireotrófos é um estimulador da glândula tireoide. O FSH e o LH produzido pelos gonadotrófos são estimuladores de quem? Nos homens dos testículos, nas mulheres dos ovários. Os outros sinalizadores produzidos na adenopófise, no caso, o GH pelos somatotrófos, tem uma ação direta, ele não vai para uma glândula específica, ele já vai ter, o próprio GH faz ação sobre o fígado, sobre os ossos, sobre o músculo, etc. E os lactotrófos, quando puderem aumentar a produção de prolactina, vai ter um efeito particular sobre a mama, cuja razão principal é o estímulo da produção do leite, certo? Então, com essa aula aqui, nós estamos encerrando aquela visão geral do que é hipotálamo-hipófise, de como a hipófise se organiza e o que é hipotálamo-hipófise glândulas.
A partir de agora, nós vamos trabalhar com todas essas glândulas que nós estamos descrevendo. Se necessário, nós vamos repetir esses eixos em cada uma das glândulas e vamos entender qual é o hormônio principal, quando ele é liberado, o que ele faz e quais são as repercussões, né, na fisiopatologia de algumas situações quando há um distúrbio deste eixo ou alguma alteração endócrina. Então, semana que vem, nós vamos começar. Eu gosto normalmente de começar aqui, tá? Então, provavelmente, a minha primeira aula vai trabalhar a glândula tireoide, tá? E aí eu vou trabalhar esse eixo. Depois, eu acho que a minha sequência vai ser GH e prolactina. E aí nós vamos passar por tudo isso. Quando a gente acabar tudo isso daqui, é que a gente vai para outras glândulas que não pertencem a essa regulação e que trabalham de um outro modo. Então, até a próxima aula. Muito obrigada por hoje. Um abraço a todos.